Museus e visitantes, desafios e perspectivas. Os museus e outros centros de patrimônio cultural ao redor do mundo apresentam diferentes características em relação ao financiamento de suas atividades. Sinaliza-se para uma diminuição dos gastos públicos na área cultural, que tem exigido mais criatividade na busca de alternativas de sobrevivência. E uma delas é um novo tipo de relacionamento e captação de visitantes, tanto no sentido de ampliar sua renda, quanto de utilizar-se desse relacionamento para modernizar e ampliar suas atividades. A ampliação do interesse do público em museus e centros de patrimônio cultural, por sua vez, pode garantir o retorno e até a ampliação de recursos públicos, bem como atrair e ampliar fontes adicionais de financiamento de fundações, associações, doações privadas e outros meios. Nos últimos 30 anos, muitas pesquisas foram realizadas sobre a relação entre os museus e seus visitantes, que buscaram identificar as diferentes formas de relacionamento da sociedade com os museus, os diferentes interesses envolvidos e os tipos de pessoas ou grupos que os acessam. Algumas das pesquisas focaram na satisfação do visitante, qualidade da experiência e tendências de atendimento. Museus de grande, médio e pequeno porte estão cada vez mais interessados e envolvidos em eventos que criem uma nova relação com os visitantes. Isso porque a maioria dos museus tem pouco conhecimento do perfil social, econômico e cultural de seus visitantes. Por exemplo, em 2017, o orçamento do maior museu do mundo, o Louvre, era composto da seguinte forma: 41% vinha de governo, 38% de bilheteria, 8% de doações e patrocínios e 7% de aluguel de espaços e outras fontes. Nos Estados Unidos, com seus 35 mil museus, a tradição de financiamento e gestão fica a cargo de fundações, sociedades e coletivos que contam com muito apoio da iniciativa privada. Na maioria desses museus, os ingressos representam grande parte do orçamento, pelo que é muito compreensível que haja mais sensibilidade e atenção em relação ao público, sobretudo devido à diminuição significativa de sua presença durante a pandemia, que só aos poucos se recupera. Discutiremos as novas formas de relação entre museus e visitantes, levando em consideração pesquisas realizadas em importantes instituições museológicas ao redor do mundo, concluindo com seu impacto nos museus brasileiros e particularmente no Museu do Ipiranga. Mas um fator igualmente importante na atenção dada ao público, que é bastante diversificado, é o seu contributo para a vitalidade da atividade museológica. É a principal fonte de sensibilidade e inspiração para as equipes gestoras e especialistas da instituição. As pesquisas têm mostrado características distintas entre os que visitam o museu com frequência e os que o visitam esporadicamente. A expansão da influência das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, no espaço museológico é evidente nas práticas de um crescente grupo de museus ao redor do mundo, abrindo caminho para a ideia de um museu sem paredes. O Museu Britânico abraçou a ideia e promoveu várias iniciativas para atrair os 14 milhões de visitantes virtuais que utilizam o site do museu, segundo os dados de 2011. O ponto de partida para muitas dessas inovações é simplesmente desafiar os profissionais a ouvir atentamente e de novas maneiras os seus usuários. Um experimento foi conduzido no Museu ao Ar Livre Conner Prairie, em Fishers, Estados Unidos, para tentar entender o declínio significativo de visitantes nos anos 1980 e início dos anos 1990. Uma estratégia foi estimular o visitante a se envolver com o acervo, criando reproduções das obras para que os visitantes pudessem tocá-las e prender a sua atenção. Os funcionários foram treinados para aprender a improvisar
e para saber conversar com as crianças que visitam os museus com suas famílias ou em grupos. A pergunta que os especialistas em museus começaram a se fazer foi: o que estou fazendo? Quem se importa com isso? No Reino Unido, os museus associados à história da tecnologia têm sérios problemas para interpretar o papel da tecnologia na sociedade. As pressões comerciais e a demanda popular acabam gerando uma visão muito romântica ou simplista do passado industrial. As tecnologias de todos os tempos também são interpretadas com uma visão triunfalista, com raras discussões sobre o impacto da tecnologia no meio ambiente e na sociedade, sendo necessárias estratégias para reverter este quadro. Instituições como o Louvre começam a enfrentar uma concorrência global e precisam pensar em conquistar novos públicos, renovar seu grupo de visitantes e atraí-lo com o desenvolvimento de uma política baseada em eventos que lhes interessem. Entrevistas com visitantes são feitas para entender como eles avaliam as coleções do museu e o seu papel na sociedade. Alguns novos museus estão rejeitando a noção de coleções permanentes em favor de exposições temporárias ou coleções permanentes que aceitam a adição de novas obras. Os curadores e outros funcionários do museu muitas vezes tentam entender o que pode ser aprendido com as exposições, mas acabam não entendendo o comportamento do visitante ou o que causa o aprendizado. Em um estudo sobre visitantes de museus, um visitante do sexo masculino relatou que a apresentação do vídeo que lhe foi feita sobre o aquecimento global foi muito bem feita, ou seja, estava compreensível, era coerente, mas que ele não acreditou nessa apresentação por causa de suas crenças evangélicas, provando que seu compromisso com essas crenças era mais forte do que a mensagem que o museu queria transmitir com essa apresentação. O desenvolvimento de recursos de comunicação online, acelerado durante o período da pandemia, presentes maciçamente nas redes sociais, tais como Facebook, Instagram, TikTok, Google Art Project, podcasts, dentre outros, permitiu extrapolar e ampliar o sistema de pesquisa sobre os visitantes, não apenas presenciais, mas também em um número crescente de visitantes virtuais dos museus. Como mencionamos acima, apenas o Museu Britânico teve 14 milhões de visitantes virtuais no site da instituição em 2011. Assim, no esforço de reter e ampliar o número de seus visitantes, os museus iniciaram ou ampliaram os investimentos em novas tecnologias de comunicação e informação, aproveitando o uso exponencial dos smartphones, que, segundo uma pesquisa da Strategy Analytics, passou dos cerca de 30 mil usuários de 1994 para 3,85 bilhões em 2021, o que significa mais de 50% da população mundial conectada. Em sua pesquisa sobre o impacto da web na atividade museológica, Paul e Mencarelli quiseram abranger uma ampla gama de museus e procuraram identificar e comparar suas práticas. Foram escolhidos 64 museus americanos e europeus. Os museus americanos, dentre os museus americanos, estão o Metropolitan Museum of Art de Nova York, o Brooklyn Museum de Nova York, o Rubin Museum of Art de Nova York e tantos outros. Dentre os museus europeus está o Tate Modern de Londres, o Tate Britain, também de Londres, o Musée de Quai Branly de Paris, o Cité des Sciences et de Industrie de Paris e tantos outros museus da Europa. A pesquisa descrita por Paul e Mencarelli visa explorar os papéis que o museu atribui ao visitante, utilizando ferramentas da web como suporte para analisar as diferentes formas de participação adotadas e seus efeitos positivos, bem como destacar suas dificuldades e ambiguidades. Parte-se do pressuposto de que a
a utilização dos recursos da web leva ao surgimento de um visitante presencial ou virtual capaz de se comunicar, colaborar e até de discutir com o museu de forma mais igualitária, que passa a ser considerado como um membro da instituição. Os autores acreditam que sua reflexão pode ser o primeiro passo na análise dos efeitos das ferramentas web na relação visitante-museu, o que é necessário para uma melhor compreensão dos objetivos de gestão associados a estas ferramentas. O seu impacto na proximidade dos visitantes ao museu e, por fim, as possíveis diferenças de representação envolvidas nessa relação. Outros autores apontam para a importância de um acompanhamento sério dessas novas experiências para que se alcancem os resultados esperados. E que, ao se adequar a essa nova realidade, os museus precisam defender sua autoridade, sua reputação e, principalmente, sua expertise. Um dos problemas apontados no passado na relação entre museus e visitantes tem sido a falta de pesquisa séria sobre essa relação, que começa a ser superada a partir desses levantamentos extensos e representativos. As pesquisas apresentadas por Random, Costa e Rosenberg trazem algumas informações sobre as características dos visitantes: frequência, idade, renda, nível de escolaridade, distância geográfica do museu, gênero, tipo de museu visitado. Falk e Dierking começam sua discussão sobre a experiência do museu, perguntando por que, entre tantas opções para o indivíduo ou família, milhões de pessoas escolhem visitar um museu. Segundo eles, as condições de aprendizagem em um museu são muito diferentes do que acontece em uma sala de aula, onde as exposições substituem o papel do professor e os objetos substituem as palavras. Os visitantes não precisam ter nenhum pré-requisito acadêmico. O objetivo não é graduar os visitantes, mas fazê-los permanecer mais tempo nas exposições, aprender mais e voltar mais vezes ao museu. Assim, os autores apontam para a necessidade de envolver e motivar os visitantes. No Brasil, há em torno de 3.800 museus, enquanto nos Estados Unidos há 35 mil, dos quais 1,6 são dedicados, 1.600 são dedicados à história e 500 às artes visuais, além de outras áreas de antropologia, arqueologia, transportes e outros temas. Em uma pesquisa quantitativa realizada entre 2017 e 2018, da qual participaram 156 desses museus, e de uma pesquisa qualitativa realizada nesse período, da qual participaram 45 museus, foram levantadas, entre outras, as seguintes informações. A maioria dos museus examinados foi visitada por até 5 mil visitantes. 16,23 receberam de 5 a 10 mil visitantes. 20,78% receberam mais de 10 mil visitantes. 14 museus receberam de 30 a 100 mil visitantes e 4 museus, representando 2,5% desse grupo, receberam mais de 100 mil visitantes. A gestão dos museus é realizada em ordem decrescente pelas secretarias de Estado ou município, pelo próprio museu, fundações, associações e outros meios. Entre os museus públicos, 48% são municipais, 15 federais, 15 estaduais, 2 distritais e 3% de outros tipos. Em termos de atendimento, 80% estão abertos permanentemente, 11% parcialmente, 2% fechados por tempo indeterminado e 3% temporariamente. A maioria usa sites e Facebook para divulgação. Em relação ao orçamento, entre os museus públicos, 80% não possuem orçamento próprio, 9% dispõem de até 100 mil reais, 4% de até 300 mil reais, 1% de até 500 mil reais e 2% de até 1 milhão e 4% até 5 milhões de reais. Dentre as fontes de receita, os museus públicos
apresentam em ordem decrescente subvenções, incentivos públicos, outras fontes, parcerias, editais, receitas próprias, emendas parlamentares e verbas e patrocínios. Em relação ao plano museológico, na pesquisa qualitativa envolvendo 45 museus, 23 relataram que não tinham qualquer plano, e dos 22 que tinham plano, 20 o utilizam efetivamente. Entre eles está o Museu do Ipiranga, inaugurado em 7 de setembro de 1895, inicialmente denominado Museu de História Natural. Ele foi fechado para reformas em 2013 e reaberto em 7 de setembro de 2022, com inovações e tecnologias aplicadas ao seu acervo, contando inicialmente com 11 exposições em uma área ampliada de 6.400 metros quadrados originais para 13.400 metros quadrados atuais. A obra, no valor de 235 milhões, foi financiada pela Lei de Incentivo à Cultura, por investimentos privados e por contribuições públicas federais, estaduais e federais. A reforma, nesses quase 10 anos, não foi apenas da estrutura física, mas do próprio conceito do que deveria ser um museu de qualidade dos anos 2020. O que fica bem evidente para quem conheceu o antigo museu e agora o visita. A sintonia com o que está acontecendo com museus ao redor do mundo, como já mencionado, tem inspirado uma nova forma de gerir este centro cultural e a adoção de tecnologias avançadas na gestão, organização e apresentação de seu rico acervo. Se ainda é cedo para se ter uma ideia mais clara do tipo de visitante que adentra o Museu do Ipiranga e as suas expectativas, o uso de pesquisas realizadas ao redor do mundo sobre o tema, apesar das diferentes características e dimensões dos museus participantes, certamente marcou um novo tom aceito por sua administração e seus especialistas. Até aqui, como fica claro no vídeo que produzimos sobre o Museu do Ipiranga e que inclui todas as referências nele utilizadas. Passaremos aí no chat o endereço deste vídeo no YouTube. O novo edifício dispõe de elevadores que permitem o acesso a todos os andares do museu e que permitem aceder ao mirante, de onde se pode desfrutar uma vista de 360 graus da região do museu. A principal área de ampliação é a da recepção do público. Cerca de 4.000 objetos do museu passaram por obras de conservação e restauração. Muitas pinturas do acervo foram restauradas para exposição, como o quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo, de 1888. Uma maquete de São Paulo, do século XIX, também foi restaurada. 11 exposições de longa duração foram organizadas, remetendo a diferentes segmentos e agentes da sociedade paulista e brasileira. Populações afro-brasileiras, indígenas, imigrantes, mulheres, crianças. A questão da acessibilidade foi um ponto alto na reforma, com piso tátil e outros equipamentos, buscando tornar o museu o mais acessível possível, utilizando recursos multissensoriais, com a assessoria de artesãos, artistas, especialistas que produziram cópias de peças do acervo. O saguão e a escadaria do Salão Nobre foi preservado, com esculturas e pinturas que foram encomendadas por Afonso Toné. Essas esculturas e pinturas são tombadas e, portanto, não podem ser retiradas do espaço em que se encontram, mas estão sendo rediscutidas, apresentando-se outras interpretações sobre a forma e identidade da sociedade brasileira. O Bandeirante Paulista ganha, por meio de Toné, 8 grandes esculturas com o esforço de distanciar as figuras retratadas da violência que praticaram. Uma das exposições tenta desmistificar a imagem heróica dos bandeirantes como construtores da nação brasileira. Foi Toné o responsável pela ideia de criar e encomendar um conjunto de imagens que representassem desde o início da povoação da América Portuguesa, passando pela criação da Capitania de São Vicente e a fundação de São Paulo até a independência. Ou seja, ele busca narrar uma história do Brasil como uma decorrência da história de São Paulo.
O museu quer oferecer ao público uma visão muito mais comprometida com as exigências contemporâneas, com acessibilidade, presença de materiais multissensoriais para quem não vê ou tem pouca visibilidade. Todos os 70 multimídias têm canais para surdos e para estrangeiros. Um cuidado especial foi dado à iluminação, visando tornar o Museu do Ipiranga confortável para garantir a comunicação e o amplo acesso ao acervo exposto. Voltando à questão da relação entre museus e os visitantes, destacado na primeira parte do texto, é importante que o Museu Ipiranga construa infovias que o aproxime do visitante e o torne um elemento central de sua gestão no sentido de criar uma dinâmica e compartilhamento de suas ações que ampliem o interesse e a frequência de um número cada vez maior de paulistas e brasileiros comprometidos com sua história. Esta é uma demanda de mão dupla, que pode partir tanto da administração do museu quanto dos próprios visitantes que queiram compartilhar das atividades museológicas, o que garante uma vitalidade dos museus e, ao mesmo tempo, enfatiza seu papel na sociedade e viabilize a sua sobrevivência. Muito obrigado.